O apóstolo Paulo dispensa apresentações. Ele escreveu 13 dos 66 livros da Bíblia e é possível que também tenha escrito aos Hebreus. Em números de obras, ninguém escreveu mais do que o apóstolo Paulo. Algumas pessoas dizem até que o apóstolo Paulo é a segunda pessoa mais importante da Bíblia, perdendo apenas para Cristo. No entanto, há algumas questões que as pessoas dizem sobre Paulo que a Bíblia não diz. Uma delas é que Saulo caiu do cavalo quando se encontrou com Jesus, quando Jesus apareceu para ele. Em Atos capítulo 9, versículo 4, a Bíblia diz que Saulo caiu com o rosto em terra, não tem cavalo na passagem. É interessante notarmos e observarmos que se Paulo estivesse montado a cavalo e ele caísse do cavalo com o rosto em terra, muito possivelmente quebraria o seu pescoço. Saulo, depois que se converteu, Deus transformou o seu nome para Paulo. Não é isso que muitas pessoas dizem, mas a Bíblia não menciona. A Bíblia diz em Atos capítulo 13, versículo 9, que Paulo tinha os dois nomes, tanto Saulo quanto Paulo. Também algumas pessoas dizem que o Espírito Santo é sujeito ao profeta com base em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 32. Isso também não é verdade. Por que não é verdade? A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 32, que o espírito do profeta é sujeito ao profeta, ou seja, é o espírito do profeta e não o Espírito Santo. O famoso a letra mata, você não pode estudar muito porque a Bíblia diz que a letra mata, isso também não é verdade. Quando o apóstolo Paulo disse que a letra mata, ele estava se referindo à lei. A lei mata, mas o espírito vivifica. Também é comentado sobre a questão do espinho na carne de Paulo ser uma doença ou um pecado, o que não faz sentido nenhum e nem o outro. E por que não? Não era pecado porque Paulo pediu para que Cristo tirasse isso dele. Se o espinho na carne fosse o pecado e Cristo não tirou este pecado, o que aconteceria? Paulo morreria nesse pecado e iria para a eternidade sem Cristo. Por quê? Porque estava em pecado, então não faz sentido. Uma outra questão também sobre a questão de doença. Em nenhum lugar a Bíblia menciona que Paulo tinha algum tipo de enfermidade, por isso era no espinho da carne. O que a Bíblia diz de fato está em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 7. A Bíblia é clara e diz que o espinho na carne de Paulo era um mensageiro de Satanás que esbofeteava o apóstolo. Aí algumas pessoas podem dizer, mas Paulo tinha um problema na visão, com base em Gálatas capítulo 6, versículo 11, o que também não é verdade. O texto está dizendo que eis que com grande letra vos escrevo, não é letras garrafais, letras de tamanho, e sim de qualitativo. O que isso quer dizer na prática? É a mesma questão que a letra mata. A questão em Gálatas 6,11 também é, olha que com grande lei vos escrevo. Ou seja, a letra em Gálatas 6,11 é a mesma lei de 2 Coríntios capítulo 3, 11. Melhor, capítulo 3, 6, 2 Coríntios 3, 6. Então ali é a mesma questão. E também o mais famoso, talvez o mais famoso de todos, que o dinheiro é a raiz de todos os males. O que também não é verdade. A Bíblia diz em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10, que o amor ao dinheiro é a raiz de todo o tipo de mal. Ou seja, observa que é o amor ao dinheiro e não o dinheiro em si. Até porque Jó, por exemplo, era um homem muito rico, mas ele não tinha amor ao dinheiro. Por isso, ele tinha sua fé no Senhor, como diz Jó 19, 25. Eis que o meu Redentor vive e se levantará. Então veja que há essas e outras questões que as pessoas falam sobre o apóstolo Paulo, mas que na verdade eu te mostrei que não é bem assim o que o texto fala, mas que nós venhamos a cada dia mais nos aplicarmos à palavra do Senhor para dizer apenas aquilo que a Bíblia de fato diz. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida. Até uma próxima vez, se Deus quiser. Tchau!